Bom, bom dia a todos, bom dia aos componentes da mesa, bom dia ao pessoal que está nos assistindo. Assim que começar a projeção. Bom, o que nós vamos falar aqui na minha parte é uma visão, vamos pegar uma lupa e colocar uma visão em cima da parte elétrica, mas basicamente pela participação que a gente tem tido no GT, o que eu vou estar falando aqui da elétrica se estende para os outros subsistemas das instalações prediais. Então aqui a elétrica é só um exemplo para a gente considerar aí algumas ações concretas e eu vou também tentar apresentar as motivações reais de por que esse grupo foi constituído e como é que nós estamos caminhando com ele. Então a primeira foto, aparentemente uma pessoa razoável não entraria num avião mal conservado como esse para um voo, e provavelmente as autoridades também não iriam permitir que um avião desse decolasse. Provavelmente essa locomotiva deve ser algo parecido, alguém sem consciência não entraria nela. Provavelmente as autoridades ferroviárias não deixariam essa locomotiva circular. Um ônibus desse, alguém entraria? Provavelmente não. O departamento de trânsito acho que não deixaria circular um ônibus como esse. Alguém se arrisca nesse elevador? Provavelmente não. Muito provavelmente, não sei se estava interditado ou não, o que aconteceu com esse elevador, mas, mais uma vez, alguém em sã consciência não entraria num elevador desse. Por que alguém mora numa edificação dessa? E as pessoas moram nessas edificações. Se você olhar com mais atenção, tem anteninha parabólica ali, em 2 ou 3 lugares, e tem gente habitando. E a gente encara isso como mais ou menos uma coisa normal. Só no avião estamos falando de dezenas de pessoas dentro dele, na locomotiva dezenas, naquele ônibus umas 40, no elevador meia dúzia, e aqui moram centenas, dependendo do prédio, milhares de pessoas. Então o que não é natural para a gente naquele avião, locomotiva, ônibus e elevador, parece que é natural as pessoas morarem aí. Essa aí é a foto real em Fortaleza, esse prédio. Então, o que acontece é que, e esse é um residencial por acaso, mas a gente tem situações muito parecidas com esse em prédios não residenciais também. E situações parecidas com essa em prédios, sobretudo, de afluência de público. Então, a chamada aqui no começo é: ninguém entra naquele avião, mas tem gente que mora nesses prédios e vai a esses shoppings, vai a esses estabelecimentos e acha que isso é natural, quando não deveria ser, né? Tanto da parte das pessoas quanto da parte das autoridades em geral, aí cada uma na sua competência. Então, assim como alguém não deixa aquele avião voar, alguém não deveria deixar esse prédio aí funcionar, ter gente lá dentro. E eles estão por aí funcionando. No nosso caso particular agora, dentro desses prédios, a gente tem várias instalações. Como o nosso assunto aqui é elétrica, eu estou pegando elétrica, mas alguém que viesse falar da hidráulica, do gás, teria fotos bonitas como essas que eu vou mostrar da elétrica agora. Então, essa é a instalação elétrica dentro de um prédio desse. Mais elétrica. Mais elétrica. Só até aí já morreram umas 50 pessoas nesse prédio se elas fossem usar essa instalação. Mais elétrica. Aí tá legal, tem até disjuntores dentro ali da fiação para proteger a fiação, enfim, tá bem bacana. Essa foto eu tirei numa creche em São Bernardo do Campo. Então tem crianças ali, 4 anos, 5 anos, correndo aí, ó, perto desse negócio. Está funcionando essa creche. Resultado? Esse por acaso foi em Londres recentemente, mas só por acaso foi em Londres, para mostrar que em Londres também pega fogo em prédio quando tem problema nas utilidades, né? Aparentemente lá foi gás, alguma coisa assim, mas podia ser elétrica, podia ser qualquer outra coisa. Esse já é mais conhecido nosso, aqui perto. Se você lembrar dessa foto, tem um cara se jogando ali, queimado, ó. Isso é o que sobrou. Nada. Então, esse GT, esse assunto, edificação segura,
não é, eu costumo dizer, a gente brinca, né? Isso aqui não é teoria, não estamos falando de um assunto vago que parece que talvez aconteça. Isso é isso, ó. Então, aquelas fotos que eu mostrei de elétrica, tem a maioria das instalações tem uma situação como aquela. Então, nós não estamos falando de nada teórico aqui, nós estamos falando de coisas reais, que, olha, se a gente sair daqui, der uma voltinha na Paulista e entrar em alguns prédios, a gente já estamos, não está muito longe da gente, não precisamos andar muito para encontrar fotos como aquelas. E a gente já teve prédios na Paulista cujo resultado foi esse, né? O Center 3, alguns anos atrás, e assim por diante. Então, eu só também queria chamar a atenção, nada do que nós estamos tratando aqui é teoria, é abstrato, não acontece. Está aqui, pode estar acontecendo agora, em qualquer momento. Resultado disso, na tela está pequenininho, mas cada recortezinho desse é uma criança que morreu, é uma mulher que morreu, é um pai que morreu tentando salvar o filho, e aí vai. Ali no meiozinho tem uma tirinha dizendo que em 2014, 45... Bom, então, o que eu mostrei antes fala de vidas, né? Aí não tem número, não tem preço. Aí tem uma tirinha ali no meio dizendo que em 2014, e esse número provavelmente só cresce, em 2014, 45% das indenizações pagas pelas seguradoras às edificações foi por causa de problemas nas instalações elétricas. Então, se a gente considerar tudo que seguradora pagou, metade praticamente foi por problema de elétrica. Então, aqui mais uma vez, se tem alguém que não acha esse assunto teórico, são as seguradoras. Elas morreram com metade do que elas tiveram que pagar em 2014 para edificações com problemas em elétrica. Provavelmente a outra metade deve ter sido gás, deve ter sido alguma coisa assim. Então, o que nós estamos falando aqui é edificação segura, que não mate essas pessoas e que não acarretem esses prejuízos. Então, mais uma vez, isso aqui não é teoria, isso aqui não é um grupo de teóricos que resolveram se juntar para passar tempo. Estamos falando de gente que morre e muito dinheiro envolvido na indenização. Esse muito dinheiro poderia estar sendo investido em educação, prevenção, etc. Não, nós estamos gastando em indenizações. Como é que isso fecha no Brasil? A gente tem alguns dados, esses dados são subestimados, porque são baseados em notícias coletadas no Google, enfim, mas é o que temos no momento. Mais ou menos 700 pessoas morrem por ano devido à eletricidade. Só para lembrar aqui, isso é mais do que morre gente por dengue e zika no Brasil. Então a gente tem na mídia, tem em tudo quanto é lugar, um escândalo, né, uma divulgação, um monte de coisa alertando para dengue e zika. Onde, na verdade, o mosquitinho elétrico mata mais do que isso. Então, só a parte elétrica mata mais do que o mosquito da dengue e da zika, e a gente não fala nisso. Ou, enfim, a gente vai ter que criar algum mosquitinho elétrico, alguma coisa para chamar um pouco a atenção da sociedade, porque elétrica mata mais do que isso. Se você entrar nos dados do Ministério da Saúde, elétrica mata mais do que a maioria das doenças. Claro que se você tirar câncer, doenças do coração, essas são as mais comuns. Mas você tira essas doenças mais comuns e entra no ranking do Ministério da Saúde, elétrica mata mais que praticamente todas as outras doenças individualmente. Então a gente tem uma doença elétrica no Brasil. E eletricidade mata. Todas as utilidades de uma edificação são mega importantes. Sem elas, a gente voltaria às cavernas, né? A diferença da idade das cavernas para agora é que a gente tem água, tem luz, tem gás, tem um monte de coisa. Sem elas, todas são importantes. Elétrica e gás, em particular, matam. Então, essas duas, além de serem importantes, quando elas não estão legal, elas matam, né? Então, a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção em todas as utilidades, essas duas especificamente que matam em particular. Bom, essa é a tragédia, esse é o problema. O que nós vamos fazer em relação a isso?
Então, um grande passo está sendo dado hoje, né? A criação na verdade, o lançamento do Hot Site, do Guia da Edificação Segura. Eu vim para cá de metrô e estava cheio o metrô, obviamente, no horário do rush. Eu fiquei olhando, né? 99% das pessoas lá com smartphone, né? Mesmo espremidas lá no metrô, todo mundo com smartphone. Eu fiquei pensando como é que nós vamos fazer o Hot Site chegar no smartphone dessas pessoas. Porque o Hot Site é um passo maravilhoso. Só que ele precisa chegar nas pessoas. Então não adianta nada ter o Hot Site se aquele carinha do metrô lá não acessar no smartphone dele o Hot Site. Que é ele que a gente quer que saiba que gás mata, elétrica mata, hidráulica é importante. Então hoje a gente está num passo muito legal aqui, maravilhoso. Agora o segundo passo é como é que aquele carinha que pegou o metrô lá não sei aonde, ele vai estar no metrô não navegando não sei no quê, mas ele vai estar navegando no nosso Hot Site seguro, porque é para ele que a gente fez esse Hot Site. O que mais a gente pode fazer com isso? É a inspeção, a avaliação das edificações. Esse é o trabalho da legislação que a gente tem procurado fazer aqui no GT. Então, aí, esse é um trabalho, assim como hoje uma autoridade não deixa um elevador funcionar se ele não está ok, o elevador são só 6 pessoas, 10. Alguém deveria não deixar uma edificação insegura ser utilizada pelas pessoas. É muito mais grave, tem centenas de pessoas ali. No elevador só tem meia dúzia. Na edificação, às vezes, tem milhares. Então, a gente precisa criar leis que tratem de inspeções. A gente precisa conscientizar, né, os responsáveis pelos imóveis a fazer reformas, a fazer atualizações. Hoje, a maioria das pessoas, eu acho que eu posso arriscar que a maioria, vive em edificações que são similares àquele avião que eu mostrei, locomotiva, elevador e o ônibus. O cara não percebe isso, mas ele está vivendo num treco igual àquele. Então, as pessoas precisam saber que elas estão vivendo naquele avião que não pode levantar voo. E, obviamente, manutenções têm que ser feitas, atualizações da instalação. Então, o resumo disso é, a gente está fazendo uma parte aqui, mas tem muita coisa aí fora que precisa ser feita. A gente precisa de leis, leis que sejam cumpridas, obviamente. A gente precisa que o responsável pela edificação saiba que ele é responsável pela edificação. Hoje eles não têm essa percepção. Como foi muito bem dito, o zelador é é alguém que não faz a mínima ideia que elétrica é importante, gás é importante, ele não é obrigado a saber isso. Então a gente tem que ensinar essas pessoas de que eles têm uma responsabilidade enorme, vidas na mão deles, né? A outra boa notícia é o seguinte, saber fazer isso, a gente sabe. Então, a nossa engenharia é muito legal, nós temos tecnologia, temos conhecimento, temos materiais, temos soluções, sabemos fazer isso. Desde que o Thomas Edison energizou a primeira instalação lá em 1878, a gente já sabe conduzir eletricidade, proteger. Estou falando de elétrica, mas qualquer disciplina. Faz mais de 120 anos que a gente tem tecnologia e sabe como fazer isso direito. Então, no Brasil, a gente tem normas técnicas, tem procedimentos, tem documentação, tecnologia, profissionais, a gente tem tudo isso. A gente precisa só, efetivamente, ter a condição de exigir. Onde é que a gente precisa evoluir, já foi falado aqui anteriormente, a gente precisa evoluir na cultura da segurança. Então, e aí a cultura da segurança pelo lado dos usuários, como eu sempre digo, não nasceram sabendo, ninguém é obrigado a nascer sabendo que eletricidade é perigoso, que gás é perigoso, cada um na sua área. Então a gente precisa informar as pessoas, fazer com que elas passem a adquirir a cultura da segurança, esse é um trabalho no qual a gente pode ajudar, né, esse grupo e todos os outros, mas também nós temos que introduzir a cultura da segurança no poder público, nas autoridades, nos responsáveis por isso, porque esse poder público tem que proteger essa população que não é obrigada a nascer sabendo que as coisas têm que ser seguras, né? Então, nesse sentido, a gente precisa evoluir, não partimos do zero, existem N entidades, o Procobre que está aqui, a Bracopel, a Abrinstal, a Bracip, enfim, tem N entidades que já vêm fazendo esse trabalho. Agora a gente precisa juntar mais gente nessa jornada.
para que no fim da história a gente tenha isso aí, né? Gente segura, feliz, possa ser feliz dentro das suas edificações. É isso que a gente espera tá começando aqui hoje, né? E, na verdade, esse trabalho só está começando, né? Ele não tem fim, né? Então, é o que a gente espera com isso. Muito obrigado a todos.